Boa tarde, meu nome é Márcio Andrade dos Santos, eu sou doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, pesquiso movimentos negros, assim, no campo das relações raciais, dos estudos comparados. Minha tese de doutorado foi uma comparação entre o que chamei de políticas, entre o que chamei de política, né, relações político-institucionais entre movimentos negros e o Estado no Brasil e na Colômbia. Bom, me pediram para falar o que eu acho do movimento negro, de modo geral, né? E aí, claro que tem que ser algo, algo abrangente, porque eu precisaria de mais tempo para falar de maneira mais sistemática. Bom, basicamente é o seguinte: primeiro que eu sempre uso a ideia de movimentos negros do que a ideia de movimento negro. Por qual razão? Porque, para mim, movimentos negros dá muito mais a ideia da diversidade e complexidade existente nesse movimento social, né? Existem diferentes tipos de organizações negras com diferentes escopos, por assim dizer. Então, tem organizações negras que atuam ao nível de um bairro e outras que atuam assim, muito mais na abrangência de uma cidade e até mesmo de um estado, e outras mais que atuam a nível nacional e até mesmo internacional. Então você tem uma escala diferenciada aí de atuação, de capacidade organizativa, é, institucional das organizações negras. Por isso que faz mais sentido falar de movimentos negros do que de movimento negro. A ideia de movimento negro aparece muito frequentemente associada à fala dos ativistas, é muito natural que seja assim, e também na fala dos meios de comunicação e do próprio governo, né? Então o governo diz, esse movimento negro sentou-se à mesa com a presidente da República. O movimento negro sentou-se à mesa com os ministros de tais ministérios para tratar de tais coisas, né? Agora, né, rigorosamente o que a gente tem são movimentos negros. Bom, esse é o primeiro ponto, mais de definição assim geral. É, Ao mesmo tempo, tem assim, não há um consenso necessariamente. Tem pesquisadores que situam o início do movimento negro nas primeiras rebeliões escravas, né? Então, contra o colonialismo português. Então, qualquer rebelião escrava de escravizados significava movimento negro, do mesmo modo que a organização de entidades religiosas de resistência cultural negra, ou então negro-africana, grupos de capoeiras. Enfim, qualquer resistência negra era vista como movimento negro. E um outro conjunto de pesquisadores que vai trabalhar com a ideia de que movimento negro são aquelas organizações que se reúnem em torno da ideia geral de combate ao racismo, tá certo? Então, desse ponto de vista, movimentos negros surgem a partir dos anos 30 do século XX, né, com organizações como a Frente Negra Brasileira, a União dos Homens de Cor e outras tantas, né, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, né? Porque sim, aí tem-se uma direção exata do que se quer, né? Ainda que essas organizações se dividam ou então se organizassem a partir de matrizes, né, ideológicas e políticas bem diferentes, né? Desde aquelas mais, digamos, mais à esquerda e outras mais à direita do espectro político ideológico. Bom, assim, os movimentos negros, tal como a gente conhece hoje, eles vão se delinear mais propriamente a partir dos anos 70, mais particularmente a partir aí da formação do movimento negro unificado contra a discriminação racial em 78, que foi a reunião de vários movimentos, de várias organizações negras em torno, né, desse MNU-DCR, por assim dizer, e a partir de vários casos de violência policial contra trabalhadores negros e jovens negros já naqueles anos. Mas atualmente, não minto, nos anos 80 a gente tem as primeiras experiências do que podemos chamar de institucionalização dos movimentos negros, que é a participação de ativistas negros, militantes negros, em secretarias específicas, ou então a proposição de secretarias de promoção da igualdade racial. Não minto, então na ocasião chamava-se Secretarias de Promoção da População Negra, né? Então existem várias experiências, como no Rio de Janeiro, São Paulo,
em Belo Horizonte, em Porto Alegre, dessas secretarias. E depois temos, mais contemporaneamente, assim, o movimento negro sai de uma fase que podemos chamar de denuncista, né? Era um movimento negro que tinha necessidade de fazer denúncia ainda da existência do racismo e da discriminação racial, porque existia o mito da democracia racial, para entrar numa fase, isso já nos anos 90 em diante, numa fase mais propositiva, uma fase que os movimentos negros percebem que não basta mais somente denunciar o racismo, é necessário agora sentar junto com os formuladores de políticas públicas do Estado e desenhar políticas públicas de combate ao racismo, de promoção do que passou a ser chamado de igualdade racial. Então temos aí novos movimentos negros que estão mais preocupados com esse tipo de coisa, né? Não é sem razão que o debate em torno das políticas de ação afirmativa vão se fortalecer a partir de 1999 e ano 2000 em diante, né? E aí tomam o cenário nacional, ou seja, uma série de discussões muito contundentes vão se dar em torno da viabilidade das políticas de ação afirmativa, né? Claro que vários grupos se opõem a isso, muitos intelectuais brancos que antes pesquisavam sobre a cultura negra, né, e até mesmo escreviam um pouco sobre a ação afirmativa, vão se voltar radicalmente contrários à introdução de políticas de ação afirmativa no caso brasileiro, e especialmente as cotas raciais, por entender que no nosso caso não haveria possibilidade de definir exatamente quem seria branco de quem seria negro, né? Então a velha discussão entre nós, ou seja, a ideia segundo a qual a mestiçagem racial foi tão disseminada no país que tornou-se tornou impossível a definição exata de quem é branco, de quem é negro e etc e tal, uma grande balela, é claro. Bom, então é isso. Assim, para terminar aí, né, e ainda num quadro muito resumido, os movimentos negros na atualidade são organizações muito importantes do ponto de vista da democracia brasileira, ou então da consolidação da qualidade da democracia no Brasil, diria assim, porque afinal chama atenção para uma série de injustiças raciais e sociais, chama atenção para a lógica da reprodução das desigualdades raciais, né, e para a subrepresentação negra, por exemplo, do ponto de vista político, nos partidos políticos, no parlamento, né, em outros nichos sociais. Por isso que falar hoje sobre promoção da igualdade racial é falar automaticamente em valores democráticos também, é falar da importância que ainda temos de tematizar a inclusão racial, tá certo? Dos anos 2000 para cá, muita coisa mudou em termos, digamos, desse cenário da inclusão racial, né? Ou seja, houve mais igualdade racial. No entanto, o abismo continua muito grande entre negros e brancos, né? Ou então entre oportunidades para negros e brancos. Bom, ao mesmo tempo que os movimentos negros se avançaram muito nesse campo, há um problema, ou então a continuidade de um problema que eu chamaria de problema de estruturação mesma das organizações negras, ou seja, as organizações negras frequentemente têm problemas do ponto de vista financeiro, têm problemas do ponto de vista da continuidade de suas ações, dependendo muitas vezes de financiamentos da cooperação internacional, que tem reduzido sua cooperação, né, ou seja, investimento em ações de combate ao racismo e outras coisas para o Brasil, né? E também tem dependido muito do governo federal para poder fazer uma série de coisas. Isso é ruim porque os recursos públicos e privados têm minguado, e aí isso tem reduzido muita capacidade de atuação dos movimentos negros, né? Então, falava anteriormente da institucionalização dos movimentos negros, então, dessa participação de ativistas negros e de organizações negras em secretarias, né? A criação da CEPI, da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, significou
um passo importantíssimo nessa institucionalização, assim como a Fundação Cultural Palmares. No entanto, são secretarias ou fundações que também não gozam de suficientes investimentos, né, governamentais, né? Então, suas várias ações, ou então o que seria preciso e necessário para viabilizar suas políticas de igualdade racial sempre carecem de recursos, o que limita muito, evidentemente, o escopo e a abrangência, na verdade, dessas secretarias. Bom, acho que, em termos gerais, seria isso, né? Fico feliz de participar desse trabalho de vocês, de conclusão de monografia, e contem conosco, contem comigo para outras falas e outras observações sobre os movimentos negros. Um abraço.